Já ouviu falar dos heróis anônimos que mudaram o rumo da história? Os três mosqueteiros de Davi, quer dizer quase isso: Jochebe-Basebete, Eleazar e Samá. Cada um com histórias de bravura que parecem coisa de filme da sessão da tarde. Eles existiram de verdade e mudaram o destino de Israel. Quer saber mais sobre esses guerreiros incríveis? Tipo, detalhes que nem a sua professora de história sabe? Então, se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui embaixo. O Antigo Testamento narra histórias de grandes homens e mulheres que andaram com Deus, demonstrando coragem e fé extraordinárias. Essas histórias são mais do que simples relatos. Elas são testemunhos vivos da força e da determinação que a fé pode proporcionar. Elas nos mostram como a confiança em Deus pode transformar vidas e mudar o curso da história. Entre eles estão os valentes de Davi, guerreiros que lutaram ao lado do famoso rei, garantindo seu reinado e a segurança de Israel. Esses homens não eram apenas soldados, eles eram heróis que se destacaram por sua bravura e lealdade. Cada um deles tinha uma história única, cheia de desafios e vitórias, que contribuíram para a grandeza do reinado de Davi. Suas histórias, gravadas nas páginas das Escrituras, não são meros relatos históricos. São lembretes pungentes da força encontrada na fé e na lealdade. Elas nos ensinam sobre a importância de confiar em Deus e de ser fiel aos nossos princípios, mesmo nas situações mais difíceis. Essas narrativas são um legado de coragem e fé que continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Esses homens, 37 no total, eram famosos por sua bravura e habilidade em batalha. Cada um deles possuía habilidades únicas que os tornavam indispensáveis no campo de batalha. Eles eram mestres em estratégia, força e coragem, e suas ações eram guiadas por uma fé inabalável em Deus e em seu líder, Davi. Eles serviram como guarda de elite de Davi, seus comandantes de confiança e seus companheiros inabaláveis. Esses guerreiros eram mais do que simples soldados. Eles eram os protetores do reino e os defensores da fé. Sua lealdade a Davi e a Deus era inquestionável, e eles estavam dispostos a sacrificar tudo para proteger seu rei e seu povo. Sua lealdade era inabalável, sua coragem incomparável, e suas histórias continuam a inspirar gerações depois. Eles nos mostram que a verdadeira coragem vem da fé e da determinação de lutar pelo que é certo. Suas vidas são exemplos de como a fé pode nos dar a força para enfrentar qualquer desafio e superar qualquer obstáculo. Enquanto a Bíblia fala de todos os 37, 3 se destacam por seus feitos excepcionais de bravura. Esses 3 homens realizaram feitos que desafiam a imaginação e mostram o que é possível quando a fé e a coragem se unem. Suas histórias são contadas com detalhes vívidos nas Escrituras, e cada uma delas é um testemunho da grandeza que pode ser alcançada através da fé. Esses 3, cujos feitos são contados em 2 Samuel, capítulo 23, são uma prova das coisas extraordinárias possíveis quando a fé se encontra com a coragem. Eles nos mostram que, com fé, podemos realizar o impossível e deixar um legado duradouro. Suas histórias são um convite para todos nós a viver com coragem e fé, confiando que Deus nos guiará em todas as nossas batalhas. Vamos mergulhar em suas histórias, começando pelo terceiro homem valente, e descobrir as razões por trás de seu legado duradouro. Através de suas vidas, veremos como a fé pode transformar guerreiros comuns em heróis extraordinários, e como suas ações continuam a inspirar e motivar pessoas ao redor do mundo até hoje. O terceiro entre os valentes de Davi era Chamá, filho de Agê, o Ararita. Sua história, embora breve, fala muito de sua coragem inabalável e compromisso com seu rei e seu Deus. As Escrituras colocam Chamá durante a guerra entre Israel e os filisteus. Os filisteus, buscando derrubar o reinado de Davi,
reuniram seus exércitos e sitiaram um campo de lentilhas. A situação era terrível. As lentilhas, um alimento básico no antigo Israel, eram essenciais para o sustento. Os filisteus, ao tomarem o campo, ameaçaram matar de fome o exército e o povo de Davi. Diante dessa ameaça, muitos dos homens de Davi hesitaram. Eles estavam diante de um inimigo implacável, um exército que parecia invencível. O medo era palpável, e a dúvida se espalhava entre as fileiras dos guerreiros israelitas. O exército filisteu era vasto e formidável. Com suas fileiras bem organizadas e armaduras reluzentes, eles pareciam uma força intransponível. Cada soldado filisteu estava preparado para a batalha, determinado a esmagar qualquer resistência. No entanto, Shammá, impávido diante das probabilidades esmagadoras, deu um passo à frente. Ele não se deixou intimidar pelo tamanho do exército inimigo. Em vez disso, ele encontrou coragem dentro de si, uma coragem que só poderia vir de uma fé profunda e inabalável. Com fé inabalável no Deus de Israel, Shammá se posicionou no campo de lentilhas, sozinho contra um exército. Ele sabia que estava em desvantagem numérica, mas sua confiança não estava em números, e sim no poder divino que o guiava. As Escrituras nos dizem que ele defendeu o campo e abateu os filisteus. Cada golpe que ele desferia era um testemunho de sua determinação e de sua fé. Ele lutou com uma ferocidade que surpreendeu até mesmo os mais experientes guerreiros filisteus. Podemos apenas imaginar a ferocidade da batalha, o choque do aço contra o aço, os gritos dos caídos. O campo de lentilhas se tornou um campo de batalha sangrento, onde cada centímetro de terra era disputado com unhas e dentes. No entanto, durante tudo isso, Shammá permaneceu firme, sua coragem alimentada por sua fé, sua determinação alimentada por sua lealdade a Davi e a Deus. Ele não recuou, mesmo quando a batalha parecia perdida. Sua resistência era um farol de esperança para seus companheiros. A vitória de Shammá foi um ponto de virada. Sua bravura inspirou os outros guerreiros israelitas a se levantarem e lutarem com renovado vigor. Eles viram em Shammá um exemplo de como a fé e a coragem podem superar até mesmo os maiores desafios. Inspirados por sua coragem, os homens de Israel se reagruparam, repelindo os filisteus e garantindo uma vitória vital. A batalha, que parecia perdida, foi transformada em um triunfo, graças à determinação de um único homem. A resistência de Shammá no campo de lentilhas tornou-se um testemunho do poder da fé e da coragem diante de probabilidades esmagadoras. Sua história é lembrada como um exemplo eterno de como a determinação e a fé podem mudar o curso da história. O próximo da lista é Eleazar, filho de Dodô, o Auita. Sua história, como a de Shammá, é de incrível bravura e compromisso inabalável. A Bíblia coloca Eleazar ao lado de Davi em uma batalha contra os filisteus em Pas-damim. O exército filisteu, mais uma vez buscando esmagar Davi e seus homens, havia se reunido em uma grande força. A batalha se intensificou, um turbilhão caótico de aço, suor e sangue. Os filisteus, confiantes em seu número, pressionaram seu ataque, repelindo as forças de Davi. Foi durante essa luta feroz que a coragem de Eleazar brilhou mais forte. Em meio ao caos e ao clangor das espadas, sua determinação era uma luz brilhante na escuridão da batalha. Ele se viu ao lado de Davi, cercado por soldados filisteus. A pressão era imensa e a sensação de estar encurralado poderia ter quebrado o espírito de qualquer homem comum. As probabilidades estavam contra eles, mas Eleazar lutou com a fúria de um homem possesso. Cada golpe que ele desferia era carregado de uma força quase sobre-humana, como se cada fibra de seu ser estivesse dedicada à vitória. As Escrituras nos dizem que Eleazar abateu os filisteus até que sua mão estivesse cansada e agarrada à espada.
Imagine a exaustão que ele deve ter sentido. O peso da espada se tornando insuportável, mas ainda assim, ele não cedeu. Imagine a cena: Eleazar coberto com o sangue de seus inimigos, seu braço de espada dormente de tanto esforço, mas recusando-se a abrir mão de seu aperto. Cada gota de suor e sangue era um testemunho de sua resistência e determinação inabaláveis. Sua coragem inabalável, sua recusa em ceder mesmo quando o corpo clamava por descanso, estimulou Davi e os israelitas à vitória. Eleazar não era apenas um guerreiro, ele era uma fonte de inspiração, um farol de esperança em meio ao desespero. A batalha em Pas-Damim tornou-se um testemunho do poder da perseverança, de se apegar à fé e à coragem mesmo quando o corpo clama por descanso. Foi uma lição eterna de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a força de vontade e a fé podem superar qualquer obstáculo. Finalmente, chegamos a Jazobeão, o Acmonita, o líder dos três e indiscutivelmente o mais renomado dos valentes de Davi. Sua força e habilidade em batalha eram lendárias. Seu nome infundia medo nos corações dos inimigos de Israel. A Bíblia relata vários dos feitos de força de Jazobeão. Em um exemplo, ele sozinho brandiu sua lança contra 300 homens e os matou. Só este ato cimentou seu lugar como um guerreiro sem igual. Mas é outra batalha, um confronto com um gigante temível, que realmente mostra a extraordinária coragem e fé de Jazobeão.